Bem, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas. A história épica de Daniel. Um profeta que teve a fé e a sabedoria testadas de um jeito inacreditável, bem no centro do maior império do mundo antigo. Pode parecer meio surpreendente, né? Mas uma das maiores mentes da história, o próprio Isaac Newton, passou anos estudando as profecias do livro de Daniel. O que será que ele viu de tão fascinante nesse texto antigo? É exatamente esse mistério que a gente vai começar a desvendar agora. Imagina só a cena. Daniel e seus amigos, ainda jovens, são arrancados de casa e levados como prisioneiros para Babilônia, o centro do poder mundial da época. Longe de tudo que conheciam, eles caem num ambiente totalmente hostil, pensado para apagar quem eles eram e testar suas crenças até o limite. E aqui começa o primeiro grande desafio. Não uma batalha com espadas e escudos, mas uma luta silenciosa, uma batalha de princípios. De cara, eles se veem numa encruzilhada. De um lado, o caminho mais fácil, o da assimilação. Era só aceitar os luxos da corte, comer a comida do rei, beber o vinho, comida que, vale dizer, era dedicada a ídolos. Do outro lado, o caminho do princípio. Arriscar absolutamente tudo para se manter fiel às suas leis e à sua identidade. E é aqui que a gente vê a genialidade do Daniel. Em vez de bater de frente, o que seria basicamente um suicídio, ele usa diplomacia. Ele propõe um experimento, olha que ideia, um teste de 10 dias com uma dieta simples. A aposta era que os resultados falariam por si. E foi exatamente isso que aconteceu. No fim do teste, eles estavam com uma aparência muito melhor que os outros. A prova de que a convicção pode sim ser defendida com sabedoria. Ok, eles passaram no primeiro teste, mas o desafio que vinha pela frente era de uma proporção muito maior. A aposta subiu drasticamente. Não era mais sobre a saúde deles, era uma questão de vida ou morte para todos os sábios do reino. A tensão na corte chega a um nível absurdo. O rei Nabucodonosor tem um sonho que o perturba, mas quando acorda, ele não lembra o que sonhou. Frustrado, ele faz uma exigência impossível. Não quero só a interpretação, quero que vocês me digam qual foi o sonho. Se falhassem, morte para todo mundo. Quando tudo parecia perdido, Daniel entra em cena e revela um mistério. O sonho do rei não era sobre o agora, mas sobre o futuro do mundo. Ele tinha visto uma estátua gigante, e cada parte dela era feita de um metal diferente. E essa estátua era, na verdade, um mapa profético. Cada metal representava um grande império que iria surgir e um dia cair. E o que é impressionante, o que faz essa profecia ser tão estudada até hoje, é como ela bate com a história. A sequência de impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, aconteceu exatamente como a estátua descrevia. E a profecia vai até os pés de ferro e barro, uma imagem que muitos veem como a Europa dividida dos séculos seguintes, apontando para um reino final que seria inabalável. Agora o teste muda completamente. Não é mais uma prova de sabedoria. Vira um teste de fé, um teste bruto, físico, contra o ego gigantesco do rei. A intensidade do perigo aqui é chocante. Por se recusarem a adorar uma estátua de ouro que o rei mandou fazer, os amigos de Daniel são condenados a uma morte horrível. A ordem era aquecer a fornalha 7 vezes mais que o normal. Dá para imaginar o calor? E é aqui que vem o clímax emocional da história, a declaração de fé dos amigos de Daniel. Mesmo olhando para a morte de frente, uma morte agonizante, a lealdade deles não se abala um segundo. É uma das demonstrações de convicção mais fortes já registradas. O que acontece em seguida é simplesmente milagroso. 3 homens são jogados no fogo, mas o rei, olhando aquilo espantado, vê uma 4ª pessoa lá dentro com eles. Alguém que ele descreve como semelhante a um filho dos deuses, andando calmamente no meio das chamas sem um arranhão. A gente poderia achar que a história acaba aí, né? Com esse milagre. Mas não. O ato final foca no personagem mais poderoso da história, o próprio rei Nabucodonosor. Chegou a vez dele enfrentar o seu próprio teste. O orgulho do rei o coloca em rota de colisão de novo. Ele tem outro sonho profético, dessa vez com uma árvore imensa sendo derrubada. E mais uma vez, é Daniel quem tem que dar o aviso. Se o rei não deixasse o orgulho de lado, a queda dele seria feia. O rei ignora o aviso, e a arrogância dele finalmente cobra o preço. A profecia se cumpre de um jeito chocante, bizarro até.
O homem mais poderoso do mundo perde o juízo, é expulso do palácio e passa a viver como um animal por 7 anos. Uma humilhação profunda que o força a encarar o próprio orgulho. E aqui está o resultado de toda essa jornada. Quando ele recupera a sanidade, o rei não é mais o mesmo. As palavras finais dele não são de um tirano, mas de alguém que se humilhou, que reconhece uma autoridade, uma justiça muito acima da sua. Uma transformação radical. No fim, a história de Daniel atravessa os séculos e nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Num mundo que o tempo todo nos pede para ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quais são os princípios que, para nós, são realmente negociáveis?